Olá pessoal, uma alegria muito grande estarmos de volta com mais um Estude Lei Maria da Penha ao vivo, sempre com um tema novo, sempre numa perspectiva nova e sempre trazendo atualização para vocês. E essa é a tônica desse nosso Estude Lei Maria da Penha ao vivo. Bom, hoje nós vamos tratar de um tema que é a questão da fiança, mas numa perspectiva dessa lei nova, que é a primeira vez então que uma lei vai trazer para dentro da Lei Maria da Penha um tipo penal. Vamos só lembrar disso, né? Muita gente fala que a Lei Maria da Penha é punitivista, que os crimes da Lei Maria da Penha, quando na verdade a Lei Maria da Penha não traz absolutamente, quer dizer, não trazia, né? Não trazia absolutamente nenhum tipo penal, salvo agora então com a Lei 13.641, que é uma lei de abril, em que nós vamos ter um tipo penal dentro da Lei Maria da Penha. Esse tipo penal nós já falamos no nosso ao vivo anterior. Quem não viu, fica aqui uma dica para dar uma olhadinha, tá aqui no Face do Método Estude, então você tem o outro ao vivo, que foi feito alguns dias atrás, que vai tratar de mais temas dessa lei. Hoje a gente vai pegar um recorte, e o recorte é exatamente esse que a gente vai mostrar agora na tela para vocês. Pode mostrar ali. Então, nós temos aqui, ó, pode a autoridade policial conceder fiança nas infrações que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher? E aí, lembrando, então, que nós vamos trabalhar esse tema sobre a perspectiva também da Lei 13.641. Então, vamos lá, só recapitulando. Lei 13.641 foi a lei que trouxe um tipo penal agora diferenciado, um tipo penal dentro da Lei Maria da Penha. O tipo penal eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É o artigo 24A, que diz o seguinte: descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Né? Então, esse é o tipo penal novo, é o único tipo penal que nós vamos encontrar na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não tem mais nenhum tipo penal, ela faz referências a crimes praticados no contexto de violência doméstica, e aí pode ser lesão corporal, pode ser homicídio, pode ser crimes sexuais, quer dizer, qualquer crime no contexto da violência doméstica, no contexto da própria Lei Maria da Penha. Bom, então, entendido isso, né? Lei Maria da Penha, esse tipo penal, então, que está previsto no artigo 24A, descumprir uma decisão judicial que defere medida protetiva de urgência. Agora, por que eu estou colocando primeiro esse tipo penal? Exatamente porque um dos parágrafos desse tipo penal vai dizer alguma coisa sobre fiança, que é o nosso tema de hoje. Mas antes da gente apresentar para vocês esse parágrafo que vai falar sobre fiança, eu queria mostrar o quanto que esse tema ele é importante, exatamente pela quantidade de situações em que nós vamos nos deparar com ele. Principalmente porque nós estamos falando então de descumprimento de medida protetiva de urgência, e aí uma informação que eu queria passar para vocês, que são informações de 2016. Dá uma olhadinha aqui junto comigo. Então nós temos assim, ó, o Conselho Nacional de Justiça vai fazer um levantamento. Esse levantamento está dentro desse documento chamado Poder Judiciário na aplicação da Lei Maria da Penha, e nós vamos encontrar aqui exatamente o que? Uma demonstração dos números em relação à Lei Maria às medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha. Então, primeiro número, o Judiciário brasileiro concedeu uma média de 533 medidas protetivas a mulheres por dia. Isso significa que foram mais de 195 medidas ao ano, e aí, se a gente for analisar, nós vamos encontrar aqui esse número assustador, uma medida protetiva de urgência a cada 3 minutos. Então, só pensando em relação a isso, se a gente tem uma medida protetiva de urgência a cada 3 minutos, então imagine que a gente não sabe exatamente o certo, mas um percentual que a gente sabe que é grande dessas medidas protetivas de urgência que são descumpridas. E quando essas medidas protetivas são descumpridas, agora, a partir da Lei 13.641, nós vamos ter um tipo penal específico para incidir nessas situações. Bom, então, entendendo que é um tema relevante, de incidência prática bastante cotidiana, né, e bastante intensa, eu queria apresentar para vocês, então, exatamente agora o parágrafo da Lei 13.641, que está lá no artigo 24A, e esse parágrafo que vai falar, então, da questão da fiança. Muito bem, então vamos lá. O artigo 24A, que a gente já mencionou, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, é prevista nessa lei. Aí vem a pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Só que agora vem o parágrafo 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.
Bom, então perceberam aí, né? Nas hipóteses de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança. E essa é uma discussão que já vem de muito tempo. Na verdade, nós já trabalhamos, né, agora quem é nosso aluno do curso, e aí agora eu estou falando diretamente para quem é aluno do nosso curso Estude Lei Maria da Penha. Temos muitos alunos que eu sei que estão assistindo esse nosso ao vivo agora, e os nossos alunos vão encontrar essa discussão já na QC de número 81. Então lá na QC de 81, lembrando, né, que são mais de 100 questões controvertidas da Lei Maria da Penha, a questão controvertida 81, eu já fazia essa discussão, mesmo antes da nossa lei agora, né? Porque a gente está analisando a partir dessa lei. Mas será que muda alguma coisa ou não muda nada em relação a essa lei? Vamos pensar o seguinte, então, antes da lei 13.641, o que nós tínhamos? Nós tínhamos 3 posicionamentos em relação a esse tema. Um posicionamento dizendo que a autoridade policial nos casos, então a gente só tem que lembrar que nós temos um Código de Processo Penal, tem o artigo 322, que vai dizer em que casos que a autoridade policial pode conceder a fiança, né? Então, nos casos em que os requisitos para que a autoridade policial pudesse conceder a fiança estivessem presentes, a autoridade policial poderia conceder a fiança. Pronto. Esse é o posicionamento número 1. Agora, nem tudo é assim tão fácil, porque parece óbvio a situação, mas nós temos o posicionamento número 2, que vai dizer o seguinte, olha, temos sim o Código de Processo Penal, porém, nos casos que envolvem violência doméstica familiar contra a mulher, no contexto da Lei Maria da Penha, o delegado não pode conceder a fiança, arbitrar a fiança. E aí é que vem a questão que a gente já vai falar. Mas então, agora o terceiro posicionamento, tem mais um posicionamento em relação a esse tema antes da Lei 3.641. O terceiro posicionamento vai dizer o seguinte, olha, depende se for o caso, se o delegado de polícia vislumbrar uma possibilidade ou uma necessidade de uma prisão preventiva, o delegado não deve conceder arbitrária fiança, mesmo que os requisitos para tanto estejam presentes. Bom, entenderam isso? Vou facilitar a vida de vocês colocando exatamente tudo isso dentro de um quadro, né? Vamos lá. Vou mostrar aqui então a primeira corrente, está lá na QC de número 81. Sim, diz sim, desde que preenchidos os requisitos do artigo 322 do CPP, que são os requisitos que vão dizer quando que a autoridade policial poderia arbitrar a fiança. A segunda corrente, não. Diz que não, pois em havendo necessidade do juiz decidir pela decretação ou não da prisão preventiva, somente ele, ou seja, o juiz, caso não fosse o caso de prisão, poderia conceder a fiança. E a terceira corrente, que é aquela que eu mencionava, depende. O delegado, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, poderá deixar de conceder a fiança em benefício do preso em razão da presença dos requisitos da prisão preventiva. Olha, então, que a situação já estava controvertida, né? 3 posicionamentos sobre o tema. O tema vamos só lembrando, quem está chegando agora, o tema se o delegado de polícia pode arbitrar a fiança, conceder a fiança nos casos que envolvem violência doméstica familiar contra a mulher nos termos da Lei Maria da Penha. Então, perceberam aí que nós tínhamos, então, 3 posicionamentos em relação a isso. Qual é a novidade? A novidade, a Lei 13.641, que vai dizer que no caso desse tipo penal novo, lá que foi inserido na Lei Maria da Penha, no artigo 24A, então nós temos agora 24A lá na Lei Maria da Penha, esse tipo penal que diz o quê? Descumprir medida protetiva de urgência. Agora é um crime, né? Descumprir medida protetiva de urgência é um crime. Nesse caso, então, diz assim, nesse caso, então, nós temos o parágrafo 2º, que vai dizer que a autoridade policial não pode arbitrar a fiança. E só lembrando que seria um caso em que os requisitos do artigo 322 estariam presentes. Então, pelo Código de Processo Penal, a autoridade policial poderia conceder a fiança. Pela Lei Maria da Penha, com essa inserção que foi feita na Lei 13.641, parágrafo 2º do artigo 24A, vai dizer que a autoridade policial não pode arbitrar a fiança nesse caso de descumprimento de medida protetiva de urgência. Bom, então, agora a gente quer saber como que ficaria se houve alguma modificação desse quadro todo a partir da lei nova. E aí que eu venho nesse novo quadro aqui para trazer essa informação para vocês. Então, e agora, com a nova Lei 13.641, o que acontece? Nós continuamos a ter aquela primeira corrente que vai dizer que sim, desde que preenchidos os requisitos do artigo 322, salvo, né, e aí é importante a gente colocar, salvo no caso da desobediência, do descumprimento da medida protetiva de urgência.
Continuamos a ter a segunda corrente, que diz que não, ou seja, já não podia antes e continua não podendo agora. E a terceira corrente, que vai dizer que o delegado tem que analisar conforme a situação, se for o caso de prisão em flagrante, se for no caso de prisão preventiva, o delegado não poderia, então, arbitrar a fiança, que é exatamente isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Então, como é que fica essa situação? Nos casos de descumprimento de medida protetiva, não pode a autoridade policial conceder a fiança, que é o artigo 24, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha. A questão é saber se esse dispositivo pode ser interpretado para dizer que também em outros casos o delegado não pode arbitrar a fiança. E a questão é exatamente essa, né? Então nós vamos encontrar essas três posições que eu me referia. As três posições continuam existindo mesmo depois da Lei 13.641, com uma modificação. Aquela primeira corrente que dizia sim, o delegado de polícia pode arbitrar a fiança, vai sofrer uma ressalva, salvo, então pode a autoridade policial arbitrar a fiança, salvo no caso do crime previsto no artigo 24A, que é o descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, ficaria nessa situação assim, né? Bom, mas e aí? Como é que a gente fica em relação a esse tema? Eu queria só mostrar para vocês, na posição na primeira corrente, nós já temos aqui, né, defendendo que o delegado pode conceder a fiança. Claro que desde que preenchidos os requisitos do artigo 322, nós já tínhamos esses autores todos que estão sendo mostrados aí para vocês, né? Então, muita gente já defendendo que o delegado podia, claro que esses autores vão dizer agora, né, vão atualizar suas obras para dizer salvo quando o crime for do artigo 24A. Muito bem. Nós temos também na posição de número 2, que dizia que o delegado não podia, só o magistrado, em qualquer situação que fosse. Eu queria mostrar para vocês aqui o enunciado do COPEVID. O COPEVID, lembrando, é a Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, foi criada pelo Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e já tinha um enunciado que era o enunciado de número 6, lá em 2011, e que ele foi, inclusive, aprovado em 2012, né? Mas que dizia o seguinte, ó, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idosa, enfermo ou pessoa com deficiência, é vetada a concessão de fiança pela autoridade policial, considerando tratar-se de situação que autoriza a decretação da prisão preventiva nos termos do artigo 313.3 do CPP. Bom, então, essa é a posição do enunciado do COPEVID. Quem mais que se posicionava nesse sentido? Esses autores todos que vocês estão vendo aí na tela, né? Então, eram autores que efetivamente já diziam, antes mesmo dessa alteração legislativa, já diziam que só um magistrado poderia arbitrar fiança nesse caso de violência doméstica familiar contra a mulher. E na posição de número 3, que dizia que depende, né? Porque no caso, esse autor defendia que o delegado de polícia deveria primeiro analisar se seria ou não o caso de prisão preventiva. Se ele entendesse que poderia ser o caso de prisão preventiva, ele não arbitraria a fiança. Se ele entendesse que realmente não seria o caso, ele poderia arbitrar a fiança. E aí é que vem, exatamente diante desses três posicionamentos, com autores muito reconhecidos, com autores muito consagrados, a gente tem até dificuldade de se posicionar, né? Porque a gente vê, poxa, mas aquele autor que eu admiro tanto tem esse posicionamento, mas esse outro autor que eu também admiro tanto tem esse outro posicionamento, e a gente vai ter uma dificuldade muito grande às vezes de se posicionar. Mas na QC de número 32, de 81, eu já tinha me posicionado e mantenho o meu posicionamento, que é exatamente a posição de número 2, ou seja, na minha percepção, mesmo antes dessa alteração legislativa, o delegado de polícia não poderia arbitrar a fiança nos casos que envolvessem violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei Maria da Penha. Então vamos lá, nos termos da Lei Maria da Penha. E por que isso? Quero mostrar aqui a minha fundamentação. A questão do risco, né? Então vamos imaginar a seguinte situação. O delegado concede a fiança e em seguida o magistrado entende que era o caso de prisão preventiva. Dá para entender a complicação que vai acontecer? Porque tudo isso vai demandar uma nova captura do agressor e principalmente deixando-o solto e criando uma situação de risco para a vítima da violência. Então vamos pensar isso. Vamos pensar direitinho como é que funciona essa situação. Nós temos uma situação em que houve uma prisão em flagrante. O delegado arbitra uma fiança. Aí vai para o juiz entende que era o caso de prisão preventiva, só que o sujeito já está
solto. E se ele já está solto, como é que vai fazer? Então, nessa situação é que é importante a gente observar. Se ele já está solto, como é que agora vai ter que capturar de novo? E aí, correndo um risco muito grande em relação à própria vítima e principalmente quando a gente tem alguns dados, alguns números aqui importantes, né? Mas, e esse número importante vai dizer exatamente o quê? Nós temos realmente muitos casos de prisão em flagrante, inclusive por descumprimento da prisão da medida protetiva e que vão causar um problema bastante sério para esta vítima, né? Então, entendendo, segundo o posicionamento, nós vamos encontrar a ideia de que o delegado não deve arbitrar fiança nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, porque o juiz tem que primeiro analisar se é o caso de prisão preventiva. Se for o caso de prisão preventiva e o delegado já arbitrou fiança, o que acontecer com esse sujeito? Se escafedeu. E aí vai ter que fazer uma nova captura dessa pessoa para fazer a prisão preventiva, né? Então, entendendo. Então, vamos lá. O sujeito foi preso em flagrante, o delegado arbitrou fiança, soltou o sujeito, o juiz entendeu que era o caso de prisão preventiva, manda capturar de novo essa pessoa. E aí isso vai fazer com que a vítima esteja correndo risco. Então, o que é mais inteligente? O que vai trazer mais proteção para a vítima? O delegado teve a prisão em flagrante, o delegado faz a lavratura do auto de prisão em flagrante, manda para o juiz e o juiz é que vai analisar. É o caso de decretar fiança, é o caso de prisão preventiva. Pronto, e aí ficaria tudo solucionado nessa questão, né? Por isso que eu defendo exatamente essa posição de número 2 e eu queria mostrar para vocês exatamente essa questão. É um recorte agora que a gente vai mostrar, é um recorte específico do estado de São Paulo, que provavelmente também esteja acontecendo em outros lugares, em outros estados do nosso Brasil. Mas esse recorte vai mostrar, por exemplo, como é que está a situação da violência contra a mulher. E é muito importante, então, quando há um descumprimento de uma medida protetiva ou quando há um crime, uma prisão em flagrante, né? Então, nós temos aqui uma prisão em flagrante, é muito importante que seja feita alguma coisa logo no início desse processo, dessa situação, dessa prisão em flagrante. E se analise realmente se é o caso da prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva. Por quê? Porque pode acontecer nas situações em que haja necessidade, adequação e proporcionalidade, que o melhor seria a prisão preventiva, para evitar o quê? Para evitar um dano maior para a vítima, né? E eu queria mostrar exatamente isso. Nesse recorte que foi feito aqui em São Paulo, observem aqui, vocês junto comigo, o seguinte, olha, esse aqui é um raio-x do feminicídio em São Paulo, foi feito pelo Ministério Público aqui, paulista, e foi apresentado agora no mês de abril. E vai mostrar aqui os motivos do feminicídio na relação afetiva. Vocês observam que 45% das mortes das mulheres foram motivadas pela separação do casal recente ou pedido de rompimento. E 30% por causa de ciúmes, sentimento de posse ou de machismo. E vejam que nós estamos falando aqui de mortes. Nós não estamos falando só de violência, nós estamos já naquela situação extrema da violência, que é a morte. Então, se nós temos uma situação que a mulher se separa, ele já praticou um crime que deu ensejo a uma prisão em flagrante, e aí, olha que é muito importante analisar realmente se é o caso de soltura ou se é o caso de prisão preventiva. Mas se eu deixar para o delegado arbitrar, a possibilidade de arbitrar fiança, nós corremos esse risco de o delegado arbitrar fiança, o sujeito é solto. Aí chega no juiz, o juiz entende que é o caso de prisão preventiva, tem que capturar ele novamente. Enquanto isso, a vítima ficou sem proteção. Essa que é a questão que eu queria trabalhar, foi sempre a preocupação daqueles como eu, que nos posicionaram pela segundo o entendimento, no sentido de que efetivamente, em hipótese nenhuma, o delegado deveria arbitrar fiança nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher no contexto da Lei Maria da Penha. Bom, então, também queria mostrar um outro dado aqui. Nessa perspectiva, nós temos aqui, em relação ao resultado morte, né? É muito importante a gente entender também que a gente fala muito de feminicídio, de homicídio, mas, na verdade, os crimes consumados contra a vida representam 34%, essa mesma pesquisa são dados de São Paulo, tá? 34% é o que representa aqui, contra 66% das tentativas dos crimes tentados, né? Então, veja como há um percentual muito maior dos casos em que efetivamente
houve a tentativa de homicídio, não necessariamente homicídio, o que representa para nós uma preocupação muito grande. Por quê? Porque a gente fala muito da questão dos homicídios, né? Mas a gente tem que levar em consideração também os casos em que houve tentativa, né? Muito grande. Então, praticamente 1/3 é de crime consumado e 1/3 é de crime tentado. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, então, o que nós temos de participação dos nossos alunos, de quem esteja aqui com a gente, né? Lembrando, então, os nossos alunos, que todo esse material, pode voltar aqui para mim? Todo esse material vai ser disponibilizado para quem é aluno, o material estará disponibilizado para vocês, e não deixem de dar uma olhada boa na QC 82, em que a gente faz todo o levantamento dessa questão, trazendo os posicionamentos e, mais do que os posicionamentos, as fundamentações de cada um dos autores, né? Por que entende que o correto é a posição 1, por que entende que o correto é a posição 2, por que entende que o correto é a posição de número 3. E aí você vai se posicionando também em relação a todos esses temas. Bom, então a gente vai encontrar essa preocupação. Então, o que eu queria retomar aqui nesse nosso tema? Essa preocupação do legislador da Lei 13.641, que acrescentou um tipo penal. Pela primeira vez nós temos um tipo penal, então, na Lei Maria da Penha. Acrescentou um tipo penal na Lei Maria da Penha, que é o artigo 24A, que fala descumprimento de medida protetiva de urgência. Muito bem. E determinou que para esses crimes não pudesse ser decretada a fiança pela autoridade policial. Muita gente critica isso. Então, nós temos muitos autores que já passaram a criticar, mas, poxa vida, se estão presentes os requisitos do artigo 332, que permite o delegado arbitrar essa fiança, por que neste caso não pode? Bom, então vem a explicação, nesse caso não pode, exatamente pelo fato de que o juiz vai ter que analisar se vai ser necessário, se não é necessária a prisão preventiva. É isso, por isso a lógica é essa. E eu queria trazer aqui também, dentro dessa lógica do projeto da Lei 13.641, a própria explicação trazida no projeto de lei, que não diz diretamente a esse tema, mas de uma forma indireta faz a gente compreender como é que está essa situação. Então vamos dar uma olhadinha aqui no projeto de lei, a justificativa. Então vai dizer assim, ó: a adequação legislativa é compromisso assumido pelo Brasil por ocasião da Convenção de Belém do Pará, que dispõe em seu artigo 7º, a linha E, que diz o seguinte: tomar todas as medidas adequadas, inclusive legislativa, para modificar ou abolir leis e regulamentos vigentes ou modificar práticas jurídicas ou consuetudinárias que respaldem a persistência e a tolerância da violência contra a mulher. E esse é um outro tema muito importante da gente trabalhar, né? E a gente gosta de ressaltar o tempo todo essa questão da naturalização da violência contra a mulher. Hoje está mudando, hoje a gente está até num entusiasmo muito grande, porque a gente percebe que as pessoas não estão mais tolerando a violência contra a mulher. Agora, recentemente, teve um episódio que o sujeito estava praticando violência contra a sua mulher, as vizinhas interferiram, seguraram o cara, chamaram a polícia, ele foi preso em flagrante. Quer dizer, as pessoas estão metendo a colher, sim, naquilo que antigamente chamava de briga de marido e mulher, quando na verdade essa própria expressão briga de marido e mulher é uma expressão que está totalmente descontextualizada, porque não é uma briga do homem e da mulher e do homem, não. Nós estamos falando de violência de gênero, né, que é totalmente diferente de briga de marido e mulher. Então, estamos tendo esse entusiasmo, porque a gente está vendo que as pessoas estão se preocupando com isso, e principalmente a preocupação não fica mais só no terreno das mulheres, os homens também estão participando dessa reflexão, dessa preocupação, desse envergonhamento dos homens e das mulheres em relação a essa violência que existe tão forte no Brasil. Vamos lembrar que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, numa lista de 84, e quando a gente está falando do 5º país, quem já me acompanha aqui na rede social, já me viu outras vezes ao vivo, vai dizer: poxa, professora Alice, a senhora vai dizer de novo isso? Sim, vou dizer de novo isso. 5º país que mais mata, analisando o seguinte:
Estamos falando de termos proporcionais, porque alguém vai dizer aí, mas claro, o Brasil, a população feminina é muito grande e, portanto, tudo que tiver no Brasil vai ser nos primeiros lugares, né? Mas não, nós estamos falando de Brasil é o 5º país que mais mata, quando a gente analisa quantas mulheres que morrem a cada 100 mil mulheres, que é a mesma avaliação que é feita na Argentina. Quantas mulheres morrem na Argentina a cada 100 mulheres? Quantas mulheres morrem no Brasil a cada 100 mulheres? Quantas mulheres morrem na Espanha a cada 100 mulheres? Quantas mulheres morrem no México a cada 100 mulheres? E de todos esses países que eu mencionei aqui, e poderia falar mais quase 80, nós somos o 5º país que mais mata, né? E analisando também a segunda questão muito importante para a gente falar, é dizer que, na segunda questão, esses dados são retirados do sistema de saúde, não é do sistema de justiça. Então nós estamos primeiro falando de mulheres mortas, ou de tentativa, né? Mas aqui nós estamos falando de mulheres mortas mesmo. Dessa situação de mulheres mortas, não é nem de tentativa, quando existe uma morte de uma mulher que não é natural e não é uma morte acidental, é morte violenta, chamada mortes violentas, vai para um catálogo, vai para um sistema que se chama inclusive SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Então, Sistema de Informação de Mortalidade, SIM, esse SIM vai trazer para nós então as informações do número de mulheres que morreram de mortes violentas. E aí é que vem esse número para nós, a quantidade muito grande de mulheres que vão morrer nessa situação. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos encontrar, pode mostrar aqui para nós, por favor? Nós vamos encontrar aqui um mapa que vai dizer qual é os percentuais em cada estado, né? Está um pouquinho pequenininho, principalmente se você está vendo aí pela internet, ou está vendo, desculpa, pelo celular, mas dá para ver aqui cada estado, e você pode conferir o seu estado, qual é o estado que tem maior número de mortes de mulheres, qual é o número que tem menor. Esse aqui é um dado, aqui por isso que o mapinha de São Paulo está em vermelhinho, porque é exatamente para trazer os números de São Paulo, né? E eu trouxe os números de São Paulo só para dizer para vocês que São Paulo é o estado com o menor índice de mortes de mulheres, quando a gente analisa aqui exatamente todas as mortes de mulheres no Brasil inteiro, né? Então nós temos um número menor de mulheres que são mortas aqui. E comparando, aí eu vou mostrar aqui para vocês, olha, fazendo uma comparação, a média do Brasil é 4,4, São Paulo nós temos a média de 2,4 que morrem a cada 100 mil mulheres, e nós estamos com o estado onde tem o maior número de mulheres mortas, Roraima, com 11,4. Então perceberam aí, né? A média do Brasil é 4,4, olha que o São Paulo está basicamente metade da média do Brasil, mas olha Roraima com 11,4, e lembrando então que são números de mortes de mulheres a cada 100 mil mulheres tirados por esse sistema, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Bom, esse número, só para ter uma ideia, é um número muito, muito, muito grande, mesmo a média do Brasil, que é de 4,4, é muito, muito grande, tanto que nos coloca como sendo o 5º país que mais mata mulheres. Imagine então Roraima com 11,4, né? Realmente a situação aqui é bem dramática, bem complicada. E a situação é dramática e complicada porque a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de lidar com essa questão da violência contra a mulher. Há quem diga que isso é mimimi, há quem diga que as mulheres, para que tem que ter uma lei de proteção específica para a mulher, e o homem não precisa ser protegido, e não precisa ter a lei Mário da Lapa, né? Tem a Maria da Penha, e o pessoal aqui, principalmente aqui em São Paulo, fala do Mário da Lapa. Bom, não, eu digo sempre, a minha resposta é sempre a seguinte: que bom que vocês homens não precisam de uma lei de proteção específica para vocês, que bom que vocês não precisam, porque na verdade, claro que existe mais mortes de homens do que de mulheres, mas nós estamos falando da Lei Maria da Penha, que é um tipo de morte específica. Qual é o tipo de morte específica? É a morte que ela é produzida a partir de uma pessoa que tem uma proximidade com você. A Lei Maria da Penha trabalha só isso. São 3 contextos, vamos lembrar: violência doméstica, familiar, relação íntima de afeto. Então o que acontece é que homens estão matando mulheres que dizem ter sentimento por elas, afeto por elas, enquanto que as mulheres não estão matando os homens nessa mesma situação. Se a gente for pensar, né, a quantidade de homens que são mortos por mulheres é um percentual muito pequeno. A quantidade de mulheres, de homens que são mortos por mulher, a quantidade de homens que matam mulheres é muito grande, e a quantidade de mulheres que matam homens é muito pequena. Então é essa desproporção que a gente está trabalhando. E a gente, depois de muitos estudos no mundo inteiro, para tentar entender que fenômeno é esse,
se percebe então exatamente isso, a naturalização da violência contra a mulher. É como se não tivesse nenhum problema. E às vezes a gente escuta isso, né? Mas eu bati na minha mulher, não foi na mulher dos outros, como se tivesse o direito então de fazer isso. Dentro dessa perspectiva da cultura da violência contra a mulher, da naturalização desse tipo de violência, poderia falar de muita coisa, mas eu queria mostrar algo que aconteceu agora no mês passado, em Goiânia, né? E na verdade em Goiás, em que o juiz, no momento que ele foi se manifestar sobre um pedido de medida protetiva de urgência, ele falou várias coisas, só para trazer um exemplo de que é a situação da violência contra a mulher no Brasil. Então, um juiz, analisando uma medida protetiva de urgência, ao se manifestar pelo deferimento ou não deferimento, ele diz, dentre outras coisas, isso que eu vou ler aqui para vocês. Ó. Então, vamos ver juntos. Diz assim, ó, se a representante quer mesmo se valorizar, se respeitar, se proteger, então bata firme, bata com força, vá às últimas consequências, então veremos o quanto o couro grosso do metido a valente suporta, né? E tem outras barbaridades que eu não trouxe aqui para vocês, mas imagine então como se a mulher sofresse violência, o que ela teria que fazer é revidar, como se ela tivesse que efetivamente bater então no sujeito que está batendo nela, né? E aqui fala então do metido a valente, quer dizer, não é metido a valente, na verdade são outras perspectivas muito diferenciadas que a gente teria para trabalhar em relação à violência contra a mulher. Mas o que eu trouxe essa decisão, né, que é uma decisão de um juiz do estado de Goiás, do mês passado, de abril, em que efetivamente ele fala sobre, inclusive falando, se referindo à medida protetiva de urgência, ele fala essa medidazinha, né, no sentido pejorativo, e vai falar barbaridades em relação à questão da Lei Maria da Penha, que não é a primeira vez que isso acontece, né? Então a gente tem realmente uma dificuldade muito grande em relação a esses temas aqui no Brasil. Deixa eu dar uma olhadinha de novo aqui, o que o pessoal está fazendo alguma pergunta. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, já aproveita aí, porque a gente já vai passar para um segundo tema dos transexuais. Ainda temos mais um tema para falar. A Solange Boaventura, ela faz essa pergunta: professora, a Lei Maria da Penha é somente se o agressor for até a casa da vítima ou ela configura em locais públicos também? Bom, muito interessante essa pergunta da Solange, porque dá ensejo a gente falar de algo que é o seguinte: nós temos, para poder aplicar a Lei Maria da Penha, nós precisamos de 3 coisas. Coisa número 1, que a vítima seja mulher. Agora tomem cuidado, porque o sentido mulher, inclusive, é o tema que a gente vai falar na sequência, né, dos transexuais. O que significa a palavra mulher na Lei Maria da Penha? Mas número 1, mulher, vamos fazer daqui a pouco uma interpretação do que seja mulher. Número 2, o contexto. Essa violência aconteceu em que contexto? No contexto doméstico, familiar, numa relação íntima de afeto. Agora, esse é o contexto, não significa que tem que ser dentro de casa. Porque se a mulher está trabalhando, como acontece não raro, e o marido vai até o local de trabalho dela e pratica a violência lá no local de trabalho dela, nós temos sim uma violência no âmbito da Lei Maria da Penha. Se ela está indo para o trabalho, que inclusive nesse documento aqui do Ministério Público de São Paulo vai mostrar exatamente qual é o local em que a mulher sofre essa violência, né? Maioria da grande parte dentro de casa. Então, aquela ideia de que o lar é um lugar seguro para as mulheres, negativo. Não é para a mulher brasileira, o lar não é um lugar seguro. É onde a mulher sofre mais violência. E nós estamos falando só de mortes, só do local onde ela morre. Então, qual é o lugar em que ela é agredida? Principalmente dentro de casa, quando ela vem a óbito. Segundo lugar, no caminho do trabalho, no local de trabalho, e lá depois é que vem em outras vias públicas. Então, percebendo então que na verdade não interessa o local em que ela foi agredida, o que vai interessar é a relação que ela tinha com a pessoa que era o seu agressor. É o segundo contexto, né? Então a violência tem que ser doméstica, familiar, relação íntima de afeto. Agora tem um terceiro elemento importantíssimo para a gente poder falar da aplicação da Lei Maria da Penha, que é exatamente qual? A violência baseada no gênero. E este tema é o tema mais complexo, mais difícil para a gente entender e para a gente explicar dentro do âmbito da Lei Maria da Penha, até porque a gente vai encontrar conceitos muito diferentes do que seja a violência de gênero. Só para vocês terem uma ideia da importância da gente entender esse conceito e o quanto que ele dá trabalho para o sistema de justiça, nós vamos ter um caso que foi... todo mundo vai se lembrar, um caso bastante rumoroso em que envolveu uma atriz da Globo, em que ela então
tem uma discussão, né, o namorado acaba agredindo ela numa boate, num local público, e aí o que acontece numa situação dessa? A juíza de primeiro grau vai entender que sim, é o caso de aplicação da Lei Maria da Penha. Aí a parte contrária recorre, vai para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai dizer não é o caso de aplicação da Lei Maria da Penha. Vai para o STJ e o STJ diz sim, é o caso de aplicação da Lei Maria da Penha. E essa discussão foi não é, exatamente por conta do quê? Por conta do conceito de violência de gênero. Um restringiu mais esse conceito, outro ampliou mais, e assim você vai trabalhando de questões diferentes, né? Então, nós temos exatamente essa situação que aconteceu para mostrar. Agora, o que a gente tem nos três contextos? Então, se a gente pensar assim, vamos mudar um pouquinho agora. Uma pessoa que é professor de uma aluna, e eles não está o contexto doméstico, uma relação íntima de afeto e não tem uma relação familiar. E ele pratica uma violência de gênero dentro do ambiente escolar. Aplica a Lei Maria da Penha ou não aplica a Lei Maria da Penha? Não aplica a Lei Maria da Penha, porque não se apresentaram nenhum daqueles três contextos. Se acontece no trabalho, uma mulher sofre uma violência de gênero no trabalho, aplica a Lei Maria da Penha ou não aplica a Lei Maria da Penha? Só vai aplicar a Lei Maria da Penha se foi alguém naqueles três contextos, uma violência doméstica, familiar ou relação íntima de afeto. Então, a violência de gênero, para a aplicação da Lei Maria da Penha, tem que estar dentro de um desses três contextos que eu me referi anteriormente, né? Bom, então, essa seria uma questão. E aí vem uma outra questão, que é o Claudemir, ele pergunta o seguinte: a lei é válida em qualquer local onde aconteça a violência? Bom, exatamente agora já é uma pergunta complementa a outra, né? Sim, em qualquer lugar que aconteça, desde que seja em relação àqueles três contextos que a gente referiu anteriormente. Então, se é um marido que vai até o local de trabalho da mulher, ou se é um marido que vai até o local de estudo, onde a menina, a esposa estuda e pratica violência, sim, nós estamos falando da aplicação da Lei Maria da Penha. A Nicole vai perguntar o seguinte: apesar de já falarmos sempre a respeito desses motivos, mas ainda muita gente desconhece. Reafirmar isso é necessário, professora. Você é muito lúcida por insistir. Muito bem, parabéns pelo seu trabalho. Tá bom, muito obrigada, Nicole. Exatamente isso. É uma coisa que a gente tem observado com muita frequência, a dificuldade das pessoas entenderem do que nós estamos falando, né? E depois diz assim: quais os locais que a senhora retirou as estatísticas a respeito de onde as mulheres são mais agredidas? Ah, sim, eu retirei de um documento que é do Ministério Público de São Paulo, que foi analisando durante um ano os processos, denúncias, né? E na denúncia, então, afirmando onde é que tinha sido o local em que as mulheres que foram mortas ou tentativa de homicídio tinham sido agredidas. Então, se você procurar raio-x do feminicídio em São Paulo, coloca aí no Google, raio-x do feminicídio em São Paulo, Ministério Público de São Paulo, você vai encontrar essa documentação toda muito interessante. Foi um trabalho de uma promotora, dentre outros, né, da promotora de justiça, a doutora Valéria, e analisando então casos de denúncias durante um ano inteiro, foram quase 600 processos que foram analisados, e aí foi feita toda essa documentação do local em que foi agredida, o dia que foi agredida, o horário que foi agredida, isso com recorte de São Paulo, do estado inteiro de São Paulo, tá? Esse é um recorte bem interessante, bem importante. Nós vamos mudar de tema, mas antes da gente mudar de tema, se você ainda tiver alguma pergunta, aproveite para fazer, que eu queria dizer para vocês, olha que momento para mim emocionante, porque eu estou pegando pela primeira vez na minha mão exatamente a 4ª edição do meu livro Lei Maria da Penha, e aí, claro, a gente não poderia deixar de compartilhar esse momento, para mim, muito feliz, e fazendo um sorteio entre todo mundo aqui que se manifestar. Então aproveite, faça qualquer manifestação, nem que diga: oi, quero ganhar o livro. O pessoal que já fez pergunta, que já se manifestou, está valendo também, e a gente vai fazer um sorteio entre as pessoas, então, que tiverem se manifestado aqui pelo Facebook do nosso ao vivo, né? Se você está assistindo aí depois, a gravação não vai estar valendo, só ao vivo. E tá aqui, olha, ficou bem bonitinho, realmente é a 4ª edição. E eu queria dizer para vocês, da minha alegria de estar na minha mão a 4ª edição, que portanto é de 2018, e dizer também que quando eu fiz essa atualização, né, que eu tinha, o último livro meu é de 2016, a 3ª edição, 2016. Aí eu fui fazer em 2017 a atualização para esse de 2018. E eu queria compartilhar com vocês também uma alegria muito
muito grande, porque na medida que eu fui atualizando os dados, e é muito dado que tem aqui, tudo que eu falo, eu trago uma pesquisa, uma estatística, alguma coisa em relação a isso, né? Tanto que se vocês forem abrir, vocês vão ver muitos números aqui dentro desse livro. E quando eu fui fazendo todas essas atualizações de estatísticas, o que eu fui encontrando? Veja aqui, por exemplo, aqui, ó, né? Aqui nós temos um quadrinho que vai trazer números, né? Então eu trabalho muito com números. E eu fui observar uma coisa muito legal. As coisas estão melhorando, os números estão melhorando. E a gente já tem, então, como dar uma respiradinha, mas não significa que a gente vai relaxar não, tá? A gente continua nessa luta forte, né, e sem parar, porque a gente quer mudar muito ainda, mas isso significa que já está dando algum resultado, isso já nos alenta um pouco, né, nos traz até mais força para a gente continuar lutando essa questão, porque realmente a desigualdade é muito grande. Só para a gente trazer um dado dos países, de 124 países que analisam dados de desigualdade entre homens e mulheres, o Brasil é o país de número 90 entre os mais desiguais. Quanto maior o número, pior a situação. E o Brasil é de número 90, o que significa dizer que a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? Então, quem estiver com interesse, com vontade de ganhar esse livrinho que eu estou pegando pela primeira vez aqui na minha mão, manda aí alguma mensagenzinha, qualquer que seja, para ficar registrado aqui o seu nome, né? E aí com o registro do seu nome a gente vai fazer o sorteio no finalzinho. A gente ainda tem mais um tema para a gente trabalhar e em seguida então a gente faz o sorteio de todos, entre aqueles que se manifestaram aqui, né? Tô vendo que a Helenice, que sempre está com a gente, né? A Helenice está aqui com a gente também, como sempre, obrigada pela presença. E a gente prossegue então agora com esse próximo tema, que é um tema que eu nem tinha pensado em trazer para esse nosso ao vivo de hoje, mas resolvi trazer porque é um tema que deu muita mídia. Que bom que deu mídia, que bom que essas questões estão aparecendo. Que a questão agora, nós estamos dentro de um tema ainda, a Lei Maria da Penha, só que agora o tema é destinatários da lei e a discussão é se um transexual ou uma transexual pode ou não pode ser vítima ou, no caso, né, pode ou não ser aplicada a Lei Maria da Penha para caso de transexual. E aí vem a questão exatamente que eu queria mostrar para vocês, uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que vai dizer o seguinte, ó, Lei Maria da Penha vale também para vítima transexual. E aí uma citação da decisão, que diz assim: liberdade de gênero não se prova, afirmam desembargadores. Decisão é baseada em caso que mulher trans agredida a pauladas pelo namorado. E aí vem o que eu coloquei no Facebook, quem não respondeu ainda, dá tempo de responder, dá uma olhadinha lá, ó, e você se manifesta. Na sua opinião, a Lei Maria da Penha pode ser utilizada em casos de vítima transexual, de vítimas transexuais, aqui foi um erro de concordância, né? Então, sim, não e depende. E aí que a gente vai encontrar, então, esse tema para a gente abordar aqui. Eu abordei na minha questão controvertida, é a questão controvertida de número 20 e... deixa eu ver aqui qual é o número. A questão controvertida de número 29. Então, na questão controvertida de número 29, que eu abordei esse tema. Pode voltar aqui para mim. Tema extremamente controvertido. Logo que entra a Lei Maria da Penha, se dizer nem pensar, vítima transexual, nem é absurdo, não sei o que, tal. E aí as coisas vão mudando, e cada vez mais a gente vai encontrar, sim, decisões de tribunais de justiça que já admitem a possibilidade de vítima transexual poder aplicar a Lei Maria da Penha para esses casos. E aí é a questão de número 29, quem é aluno, vou fazer agora de novo a indicação, quem é aluno do curso Estude Lei Maria da Penha, é um curso virtual, né, com mais de 100 questões controvertidas da Lei Maria da Penha. Quem já é o nosso aluno vai dar uma olhadinha lá na questão controvertida número 29 e vai encontrar então essa discussão lá com toda a fundamentação e mais informações do que eu tenho condições de passar agora para vocês, né? Que eu queria primeiro mostrar para vocês então o artigo 5º da Lei Maria da Penha. Vamos mostrar ali. Vai dizer o seguinte: para efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, tal. Aí vem um parágrafo único, que é o que a gente queria ler aqui para vocês, importante. As relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. E aí volta para mim, orientação sexual.
de novo, né, o que exatamente significa orientação sexual. A gente tem que saber. Está escrito na Lei Maria da Penha. As relações pessoais anunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. Então, independentemente de orientação sexual, se aplica o artigo 5º, conforme está dizendo lá na Lei Maria da Penha. Mas eu quero trazer um outro artigo também bem interessante. Agora, um artigo anterior, que é o artigo 2º. Diz assim: toda mulher, independente de orientação sexual, goza dos direitos fundamentais inerentes para. Agora vamos pensar, como assim? Toda mulher, independente de orientação sexual. Bom, e é isso que diz a lei. Então, não interessa a orientação sexual, se ela é considerada mulher, e aí vem o que é considerado mulher, porque é aí que a gente tem que entender isso, nós vamos aplicar a Lei Maria da Penha. E aí eu queria apresentar para vocês, dentro dessa perspectiva, o enunciado número 46, que é do FONAVID. FONAVID é o Fórum Nacional de Juízes que trabalham no contexto da violência da Lei Maria da Penha, né? Que trabalham no contexto da Lei Maria da Penha. Eles se reúnem todos os anos e a partir do momento que tenha temas controvertidos, não sei o que e tal, eles fazem enunciados, que esses enunciados, então, vão orientar as decisões dos próprios juízes. Não necessariamente todo juiz tem que seguir a cartilha conforme está no enunciado, mas é uma orientação de uma reunião feita entre vários desses juízes, os que estiverem presentes no fórum, né? Então, aqui, esse enunciado que eu vou mostrar para vocês, ele é de 2017, que foi aprovado no 9º FONAVID, que aconteceu no Rio Grande do Norte, né? Então, o enunciado 46 diz assim: com a inovação de que a Lei Maria da Penha se aplica às mulheres transexuais, independentemente de alteração registral do nome e de cirurgia de resignação sexual, sempre que figuradas as hipóteses do artigo 5º da Lei 11.340. Então, temos aqui a Lei Maria da Penha. Então, se nós estivermos diante daquele artigo 5º, que a gente já leu juntos, mesmo sendo a situação de uma mulher transexual, se aplica sim a Lei Maria da Penha, conforme enunciado do FONAVID, o Fórum Nacional dos Juízes que tratam da questão da Lei Maria da Penha. Bom, e aí o que nós temos? Nós temos, na verdade, para a gente entender tudo isso, uma grande sopa de letrinhas, né? Então, mostra para nós como é que a gente tem que definir bem. Temos que definir o que é sexo, temos que definir o que é gênero, temos que definir o que é identidade de gênero e temos que definir o que é orientação sexual. Vamos lembrar que o artigo 5º da Lei Maria da Penha e o artigo 2º da Lei Maria da Penha falaram desse aqui, ó, orientação sexual, né? Então, foi de orientação sexual que se falou até agora na nossa legislação do que é a Lei Maria da Penha. E o que significa cada um desses? Então, vamos lá, vamos explicando cada um. O mais fácil para a gente trabalhar é o sexo. Sexo feminino, sexo masculino. É uma questão biológica, né? Então, você tem o aparelho reprodutor masculino, você tem o aparelho reprodutor feminino. Por isso, você é considerado mulher, você é considerado homem. Então, até aqui, muito fácil. Tem os hermafroditas, tem algumas situações diferenciadas, tem, mas digamos assim que é mais fácil de se trabalhar. A questão de gênero. Gênero, a gente tem que entender que se por um lado sexo é uma categoria biológica, gênero é uma categoria sociológica. Então a categoria, quando a gente fala no ambiente, no contexto da mulher, a palavra gênero aqui, ela vem numa perspectiva sociológica para trabalhar, então ela foi criada na perspectiva, claro que a palavra gênero já existia, mas ela foi apropriada dentro do contexto da questão da mulher para fazer uma distinção e para mostrar que existe os papéis do homem na sociedade, existe os papéis da mulher na sociedade. A própria sociedade, ela trata de distribuir os papéis que são os papéis masculinos e os papéis que são os papéis femininos. E até aí não haveria nenhum problema, porque a gente poderia ter, os homens desenvolvem os papéis X, as mulheres desenvolvem os papéis Y, não teria nenhum problema. O problema é que na nossa sociedade, os papéis que são ditos que são os papéis masculinos são mais valorizados e os papéis ditos que são os papéis femininos são mais desvalorizados. E quando você tem uma valorização de um papel aqui, uma desvalorização do papel aqui, você cria o quê? Uma hierarquia. E essa hierarquia é a fonte para a desigualdade. Essa hierarquia é a fonte para as injustiças, essa hierarquia é a fonte para as violências. Então, tudo decorre exatamente disso. Quando que a Lei Maria da Penha busca exatamente o quê? Ela busca trazer um equilíbrio, porque já se ficou consagrado e já comprovado que quanto mais desigualdade de gênero você tem em um país, em uma sociedade, mais violência de gênero você vai ter também. Então, se você quer diminuir a violência de gênero, você diminui a desigualdade de gênero.
Então essa que é a nossa luta hoje, das mulheres e dos homens também, para diminuir a desigualdade de gênero, não só porque é uma injustiça entre si, uma injustiça, só porque você nasceu mulher, você tem mais ou menos direitos do que se você nasceu homem, só porque você nasceu branco, você tem mais ou menos direitos do que você que nasceu negro, quer dizer, tudo isso é injustiça. Então não só por uma questão de injustiça, que já seria o suficiente, mas por entender que isso tudo causa violência. Então, por isso que a gente trabalha exatamente nessa perspectiva. Nossa, falei bastante de gênero, né? Agora veja como vai ficar mais fácil quando a gente for falar de identidade de gênero. Identidade de gênero é a forma como a pessoa se reconhece. Então, a pessoa se reconhece homem ou a pessoa se reconhece mulher. É muito simples, muito fácil isso. Mas vai dizer, mas como? Ela parece uma mulher, por que ela se reconhece homem? Bom, o porquê a gente não sabe. Realmente não se sabe, não tem ainda, a medicina não conseguiu entender esse fenômeno, a psicologia não conseguiu entender esse fenômeno, mas esse fenômeno existe. E se esse fenômeno existe, nós temos que respeitar a questão da dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º da própria Constituição Federal. Então nós temos a dignidade da pessoa humana, que vai ter que respeitar o que ela sente. Olha, eu nasci mulher, mas eu me sinto homem. Eu nasci homem, eu me sinto mulher. E respeite-se esse entendimento, esse sentimento, essa percepção da pessoa. Então, é a identidade de gênero. Aí agora também fica fácil, orientação sexual. Esse é o tema da nossa Lei Maria da Penha, que é a orientação sexual. Significa o quê? Significa dizer que eu posso ser homem, eu posso ser mulher, mas eu tenho desejo sexual por pessoas do mesmo sexo meu ou por pessoas de outro sexo. Por isso que é hétero ou homo, né? Então, essa orientação sexual que foi trazida na Lei Maria da Penha. Então, mulher, independentemente de orientação sexual. O que nos dá uma informação muito tranquila, significando dizer que no caso de uma mulher ter um relacionamento homoafetivo com outra mulher, nós teríamos a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, até aí, ninguém, desde o momento que a Lei Maria da Penha entra em vigor, lá em 2006, vamos fazer quase 12 anos, ninguém nunca discutiu essa possibilidade das relações homoafetivas entre mulheres e mulheres. Agora, quando começa a colocar transexual, ou quando começa a colocar relação homoafetiva entre dois homens, puxa vida, aí uns dizem que sim, outros dizem que não, sim, não, e uma discussão muito grande em relação a tudo isso. Agora, a Lei Maria da Penha é muito clara, nas relações, na orientação sexual, a mulher independentemente de orientação sexual. E as decisões agora dizem respeito ao transexual, que esse é o nosso tema desse nosso ao vivo, né? O transexual, como ficaria em relação a isso? Olha, o transexual, se é o transexual mulher, é considerado mulher. E aí, nesse sentido, claro, na minha opinião, e o Distrito Federal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal está correto de aplicação da Lei Maria da Penha, porque é considerado mulher. Até teve alguém que me perguntou no Instagram se deveria falar o transexual ou a transexual. Pelo que eu estudei sobre esse tema, vai depender muito exatamente disso. Porque se a pessoa ela se sente homem, você fala o transexual. Se ela se sente mulher, a transexual. Por isso que vai variar aqui o artigo feminino ou masculino, conforme seja aquilo que a pessoa sente. Muito bem, tenho mais um teminha para falar, mas voltando então, ainda estamos nos últimos momentos. Quem tem vontade, né, interesse de receber aqui, ser sorteado neste livro, Lei Maria da Penha, é a 4ª edição, é 2018, a primeira vez que eu estou botando esse livro na mão, estava louca de vontade de ver como é que ele tinha ficado, ficou lindo, o trabalho da Saraiva sempre muito maravilhoso, muito bem feito, né? Essa aqui é a edição, 4ª edição 2018, já com a lei 13.505, que é a lei do ano passado. Só não deu tempo de incluir essa lei que a gente está analisando aqui, né? A 13.641, porque realmente é de abril, o livro já estava na gráfica, então, quando essa lei veio. Mas vamos dar uma olhadinha, então, se nós temos mais alguma manifestação, alguma questão para a gente responder, para a gente fazer o último ponto aqui, né? Isso, então a Mirella Amorim fala que a Lei Maria da Penha pode ser utilizada em caso de vítima transexual, inclusive este foi o tema do TCC de pós. Muito bem, muito legal a gente saber disso, muito joia. E aqui a Eliane Noleto diz o seguinte: oi Alice, o que acha do prazo de 6 meses de decadência da queixa-crime na Lei Maria da Penha? Bom, na verdade, esse prazo é o prazo de todos os processos, não só na Lei Maria da Penha. Agora, o que se modificou, e eu achei muito importante, foi o prazo nos crimes sexuais, né? Então, o prazo começa a contar diferente dos prazos dos outros crimes, eu achei muito interessante. E na Lei Maria da Penha, realmente, tem muitas discussões em relação a isso, porque é o prazo igual, mas
há quem defenda que o prazo deveria ser diferente. Por quê? Porque 6 meses a partir do momento do crime é muito pouco tempo, né? Principalmente que nós estamos falando do quê? Nós não estamos falando de qualquer pessoa que ela recebeu uma agressão na rua de um desconhecido. Nós estamos falando de uma pessoa dentro de casa, uma pessoa do relacionamento íntimo dela, uma pessoa que muitas vezes, se ela é casada, ela tem um álbum de casamento, ela tem um momento em que ela foi até o padre, né, quem se casou perante a igreja, para dizer para o padre que ficaria no relacionamento na doença, na saúde, na pobreza ou na riqueza, na alegria e na tristeza, né? Então ela fez lá um compromisso perante o padre. Tem os filhos, tem uma série de coisas, e eu realmente acho que 6 meses é muito pouco para ela decidir e se encorajar a fazer alguma coisa. Nos casos, vamos lembrar que a queixa-crime, somente nos crimes de ação penal privada, né? Então, nos casos de ação penal privada, e aí sim nós teríamos a queixa-crime, e realmente eu acho que deveria haver uma alteração legislativa, justificaria uma alteração legislativa aqui, porque é muito difícil tomar essa decisão, porque envolve muitas questões pessoais, afinal de contas é o pai dos seus filhos, é o homem que você se apaixonou, então tem muita coisa aí que envolve essa questão. Eu vou pedir para o nosso Karel, faz para nós então o sorteio. Se tiver alguma dúvida, pode pedir para o Vitor ajudar, para a gente fazer o sorteio aqui, e a gente vai para a última questão. Enquanto isso, então, nosso pessoal aqui da técnica pode fazer o sorteio para trazer para mim aqui o nome de quem foi sorteado, para eu conseguir falar até o final do nosso ao vivo, né? Muito bem, então, a Helenice, então, forte aqui com a gente, muito bom, né, ter de volta, muita gente participando. E agora eu queria apresentar para vocês o nosso último momento aqui. Tribunal de Justiça de Rondônia, o relator Raduan Miguel Filho, da Primeira Câmara Civil. Ele traz uma frase que eu achei muito bonita, por isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Vamos ler juntos aqui, ó. Então nós temos identidade de gênero está ligada ao gênero com a qual a pessoa se reconhece. Então pode ser como homem, como mulher, como ambos ou como nenhum. Isso é muito interessante, porque a gente pensa sempre naquela questão binária, né? Então a pessoa se reconhece homem, e eu falei isso, a pessoa se reconhece mulher, e agora eu tenho que me atualizar também. Ela pode se reconhecer nem como homem, nem como mulher, não binária. Então ela não é, a pessoa não é nem se sente homem, nem se sente mulher, ela se sente nenhum dos dois. E isso também é válido, por isso que eu trouxe essa decisão aqui do relator Raduan Miguel Filho, para que a gente possa entender, né? Então, identidade de gênero está ligada ao gênero com a qual a pessoa se reconhece, como homem, como mulher, como ambos ou como nenhum. A identidade de gênero independe dos órgãos genitais e de qualquer outra característica anatômica, já que a anatomia não define gênero. E eu achei fantástica essa frase, é muito importante para a gente entender isso, né? Que não é a questão anatômica, isso não é o que vai definir a pessoa, se ela é homem, se ela é mulher, se ela se sente as duas coisas ou se ela não se sente nenhuma das coisas. E a gente tem que respeitar cada um. Você pode dizer, mas que coisa louca essa pessoa, o problema, a avaliação é sua. Agora, o que a gente tem que deixar é a pessoa livre, totalmente livre, para ela decidir como ela se sente. E isso é democracia, e isso é dignidade da pessoa humana, certo? Então, essa que é a questão também que a gente gostaria de colocar aqui. Bom, agora que a gente tem para fazer o nosso sorteio, só vamos aguardar então a chegada o nome do nosso sorteado. E a gente vai trabalhando, então, sempre nessa questão, né? Quem é aluno do nosso Estúdio Lei Maria da Penha já tem esse material todo. Nós falamos de 2 QCs hoje, né? Em outros momentos a gente fala de outras QCs também, mas sempre conectado com temas que estejam acontecendo no momento. Se você tem alguma sugestão de algum tema, se gostaria de trabalhar alguma questão específica, né? Professora Alice, quem sabe comente sobre tal questão, pode ir mandando aqui pra gente, pode postar isso aqui nos comentários aqui dessa nossa live, e a gente vai estar, na medida do possível, claro, trabalhando essas questões. Agora, o mais importante que a gente queria só ressaltar aqui é exatamente isso. Nós falamos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha traz uma preocupação, traz uma preocupação muito grande com a questão da violência de gênero.
ela tem alguns momentos em que ela vai utilizar como arsenal para fazer com que haja diminuição da violência de gênero ou direito criminal, mas é só 10%, são só 10%. Os outros 90% vai trabalhar com o que a gente chama de estratégias de política criminal extrapenais, ou seja, estratégias extrapenais que não tem nada a ver com o direito penal. Por exemplo, uma estratégia importantíssima que é trazida na Lei Maria da Penha é discutir essa questão do papel do homem e da mulher já nas escolas, já lá nas escolas. E ninguém está falando de gênero no sentido, as pessoas dizem, mas eu não quero que ninguém venha aqui dizer para mim, dizer para o meu filho que ele pode usar o banheiro feminino, o banheiro masculino. Quer dizer, não tem nada a ver essa discussão, é uma deturpação total. O que a gente diz que tem que ser discutido na escola é exatamente a ideia do qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, a questão da igualdade, a questão do respeito, a questão das novas masculinidades, o que é ser mulher ou ser homem no momento atual. É isso que a gente acha importante que seja discutido na escola e não criar nenhuma diferença de tratamento, né? A gente sabe, por exemplo, parece tolo, mas tem algumas escolas aqui em São Paulo, em qualquer outro lugar, que tem tratamentos diferentes. Então, porque a menina, depois da educação física, tem que tirar o shortinho e botar a sainha. O menino pode ficar com o shortinho. Os meninos no dia de educação física já podem vir de shorts para a escola. As meninas não podem. Então, você começa a trabalhar coisas que parece que não tem nenhum sentido. Mas qual o problema dizer para a menina que ela pode ou não pode? Não, mas você vai criando diferenças de tratamentos. E aí vem uma pesquisa que eu acho muito importante sempre trazer, já tenho aqui o nome de quem foi o sorteado ou a sorteada, mas eu acho muito importante a gente sempre trazer, é uma pesquisa de 2016 aqui no Brasil, que vai falar que meninas com 6 anos de idade, olha, 6 anos de idade, já se sentem menos inteligentes do que os meninos e já deixam de fazer atividades. Olha, é de cortar o coração, né? Então eu fico sempre pensando, que mundo que nós estamos apresentando para as nossas crianças, para que uma menina com 6 anos de idade está lendo o que a gente está mostrando para ela dentro de casa, na escola, no parquinho, na casa da avó, na casa da tia, na casa da amiguinha, ela está lendo o que está acontecendo por aqui, está percebendo o que está acontecendo. E qual é a leitura que ela faz desse mundo de que ela, menina, é inferior aos meninos. Então isso está acontecendo no Brasil, a gente precisa tomar muito cuidado e discutir muito, falar muito disso e ficar muito atento a isso. Bom, então a gente vai finalizando por aqui, falta então falar exatamente quem é o nosso ou a nossa sorteada de hoje e trabalhando então aqui para anunciar uma pessoa que eu acho que é muito merecido isso, né? É um sorteio eletrônico, mas deu uma coisa que foi muito justa, porque é uma pessoa que está com a gente desde sempre, desde a primeira vez que nós começamos com atualidades do direito, ela sempre nos acompanhou, esteve sempre presente, é uma pessoa que é muito aguerrida também nessas causas todas que envolvam questões de direitos humanos e é a nossa querida amiga Helenice Bernardes. Então, Helenice Bernardes, que foi sorteada hoje, vou fazer uma dedicatória, vou mandar para a Helenice, manda para nós, Helenice, então, por favor, pelo inbox, exatamente o seu endereço com o CEP, né? O seu endereço com o CEP, eu vou fazer um autógrafo aqui bem caprichado que você merece e vou mandar então aí para o endereço que você tiver indicado para a gente, tá bom? Então, parabéns, Helenice, fiquei muito feliz de você, claro, todos mereceriam, é que a Helenice a gente tem todo um contato especial por tanto tempo que a gente está aqui juntos, né? Ela sempre dando força aí para o nosso trabalho, tá bom? Bom, ficamos por aqui, os próximos ao vivo, né, vamos fazer nesse mesmo esquema, fazendo a notificação ali pelo Facebook e espero então que a gente tenha tido a oportunidade de esclarecer um pouquinho a respeito da Lei Maria da Penha e lembrando que estaremos juntos em outras oportunidades, tá bom? Bom restinho de semana e até uma próxima oportunidade.